Aleluia. Sabe que o nascimento de Jesus é um capítulo que mexe muito comigo, porque a Bíblia diz que Maria, que concebia o menino Jesus, que carregava o menino Jesus no seu ventre, juntamente com José, foi levado a fazer uma viagem para a sua terra natal. Havia um censo e eles tinham que se inscrever na sua terra natal. E por esse motivo, muitos estavam viajando. E quando eles chegam no lugar onde Jesus ia nascer, eles começam a bater em muitas portas. Isso mexe muito comigo, porque eles vão batendo de porta em porta, procurando um lugar para que pudesse se hospedar. Maria, José e o menino Jesus no ventre de Maria. Eles vão batendo de porta em porta em Belém, procurando um lugar para que eles pudessem se hospedar. E a resposta que eles recebiam é que o lugar estava cheio, o lugar estava ocupado, que não tinha vaga, não tinha espaço. A Bíblia não relata quantas portas eles bateram, mas relata que eles bateram em algumas portas. Maria, José e o menino Jesus no ventre. E a resposta que eles recebiam era essa: olha, está cheio, está sem vaga. Até que eles bateram em uma porta, e naquela hospedagem não tinha lugar também. Os quartos estavam ocupados, a casa estava ocupada, e alguém ofereceu o lugar onde se cuidava dos animais, o estaleiro ali da casa. E foi justamente nesse lugar que Maria e José repousaram, e Maria concebeu Jesus, o Filho de Deus. Mas o que me chama é que, trazendo para os nossos dias, Jesus quer nascer no coração de muita gente. Jesus quer nascer no coração dos homens. Mas a resposta que os homens têm dado é que o coração deles está cheio de muitas coisas, e que não tem lugar para Jesus. A grande verdade é que nós andamos ocupados demais, cheios demais, preocupados demais, desejamos coisas demais, ansiosos demais. E o menino Jesus tem tentado nascer no coração dos homens, mas a resposta que os homens têm dado é que não tem lugar. Eu fico imaginando as portas que Maria e José bateu e que não tinham lugar, depois que descobriram que aqueles que eles não hospedaram era o Filho do Deus vivo. Aquele que eles não abriram as portas para entrar era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, tem muitas portas fechadas, aonde Jesus está batendo e querendo nascer dentro desses corações. Tem muita gente ocupado demais, cheio de coisas, e tem deixado o principal do lado de fora. Tem deixado o que realmente importa do lado de fora. E o que me chama a atenção é que o menino que nasceu no estaleiro, na manjedoura, quando ele nasce, existe ali um exército, um coral de anjos louvando. E o cântico desses anjos me chama a atenção, porque eles começam a cantar dizendo: glória a Deus nas alturas. E a segunda parte dessa canção é incrível, porque eles dizem: paz na terra. Nasceu o Salvador. Você tem dimensão do que é esse cântico? Glória a Deus nas alturas.
paz na terra. Nasceu o Salvador. Glória a Deus nas alturas é fácil de eu entender, mas paz na terra. Paz na terra. E como ter paz na terra tão corrompida? Como ter paz na terra tão cheia de maldade? Como ter paz na terra que a gente olha as notícias e a sensação que nós temos é que o homem se perdeu? Quando a gente vê aqueles que deveriam proteger violentando, aqueles que deveriam julgar com justiça sendo corrompidos. Como ter paz na terra? Como ter paz no meio de um sistema tão corrompido? É só entendendo que o Salvador nasceu e escolheu habitar dentro de cada um de nós. Você crê nisso em nome de Jesus? Então, a questão da nossa vida é que nós não estamos onde deveríamos estar, estamos caminhando para lá. Mas não estamos caminhando sozinhos. Mesmo diante dos conflitos desse mundo, é possível ter paz. É possível descansar em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E isso é suficiente, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus por isso. Abra a palavra de Deus em 2 Reis, você breve. Mas eu preciso ser fiel a esse tema que Deus queimou no meu coração esse final de semana. Eu quero conversar um pouquinho com você e nós vamos voltar para nossas casas pensando no que Deus falou conosco hoje, para dar uma resposta diante disso tudo. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 1 em diante. Uma história bem conhecida, contada no Kids, nas escolas bíblicas. E nós vamos andar um pouquinho nela hoje. Quem encontrou, diga amém. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito importante, ou respeitado, e honrado pelo seu Senhor, com letra minúscula. Pois por meio dele, o Senhor, com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Deus, dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, lepra. Numa das suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor, e assim falou a menina israelita. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Queridos, 72 quilos de ouro dava para comprar muita coisa nos dias de hoje. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei o meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira, e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes tuas vestes?
envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restituída e ficará limpa. Versículo 11. No entanto, Naamã sentiu-se insultado. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfá e de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã acatou, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia, limpa como a pele de um... Preste atenção. Eu quero começar fazendo um questionamento, uma pergunta. Eu não quero que você responda para mim, mas responda para você, e também não quero que você tenha pressa de responder. A pergunta que eu quero fazer para você, o questionamento é: você é alguém orgulhoso? Você é alguém orgulhoso? Eu quero que você pense um pouquinho antes de responder. Porque um dia eu ouvi falar que orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Quem tem às vezes nem imagina que tem. Por que eu quero te fazer essa pergunta? Porque essa pergunta pode responder muitas coisas na sua vida. Essa pergunta pode travar ou destravar muitas coisas na sua vida. Você é alguém orgulhoso? E por que eu te faço essa pergunta? Porque nesses dias no meu quarto de oração, o Espírito Santo falava comigo. E o Espírito Santo falava comigo que nada nos torna mais parecido do que o inimigo da nossa alma, do que o orgulho. E nada nos torna mais parecidos com Jesus Cristo do que a humildade. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E humildade não é andar rasgado, humildade não tem nada a ver com miséria. Essa falsa humildade não é a humildade que eu estou falando. Mas eu quero que você guarde isso. Nada torna um homem tão parecido com o diabo do que o orgulho e a soberba. E o orgulho e a soberba precede a queda, precede a ruína. Está lá em Provérbios, o que Salomão está dizendo em Provérbios, que todo orgulhoso vai cair em ruína. Que todo orgulhoso tem dia e tem hora para dar errado. Porque o orgulho precede a queda. Então todo orgulhoso está com dias contados para contar ruínas, para contar destruição. E nada, só isso aí você precisava ir para sua casa hoje pensando mais sobre esse assunto. Nada torna um homem mais parecido com o diabo do que o orgulho. Foi o orgulho, a soberba que fez Lúcifer ser expulso do céu, que fez Lúcifer querer estar na mesma condição de Deus, acima do trono de Deus. E se existe uma coisa que é corrosiva, é o orgulho, irmão. O orgulho destrói muitas coisas. O orgulho destrói o homem, o orgulho destrói famílias, o orgulho destrói amizades, o orgulho destrói relacionamentos, o orgulho acaba com ministérios. O orgulho é algo que precisa ser tratado, cuidado. O orgulho é algo que precisa de remédio, e o nome do remédio é Jesus Cristo, irmão. E Ele está aqui nesta manhã, você crê nisso em nome de Jesus? E o orgulho
ele é comparado com a lepra, o pecado é comparado com a lepra. Porque a lepra era algo que começava pequenininho. E aquela pequena mancha, que era desprezada, ela ia ganhando força e, na maioria das vezes, tomava todo o corpo. Ao ponto da pessoa perder a sensibilidade. Então a lepra já não começava com algo grande. A lepra era uma pequena mancha, que não era tratada, que não era cuidada, era desprezada, mas que ia ganhando força, que ia crescendo. E a questão da lepra é que ela vai tirando a sensibilidade. E na maioria das vezes o orgulho é algo que começa pequeno, mas que se não é diagnosticado e não é tratado, ele vai crescer. E ele vai tirar a sensibilidade. E a questão da lepra é que a lepra, ela causava um dano na pessoa que contraía a lepra. Ela causava um dano na família da pessoa. Gente orgulhosa nunca sofre sozinho. Gente orgulhosa, a família sofre, a igreja sofre, os amigos sofrem, a empresa sofre. Gente orgulhosa, querido, ele traz um peso não só para ele, mas ele traz um peso para a sociedade. Ele traz um peso para a comunidade. Todo leproso tinha que ser afastado da família, então ele perdia o relacionamento, ele perdia a comunhão. Todo leproso andava com um sino pendurado no pescoço, porque quando ele andava, ele ia se movimentando, o sino fazia barulho, e as pessoas sabiam ali, então uma pessoa leprosa, eu não posso me aproximar. Todo leproso perdia o convívio, perdia a família. E não tem nada que nos faz perder o convívio como o orgulho. Alguns casamentos, alguns relacionamentos foram acabados, não por falta de amor, mas por excesso de orgulho. E esse orgulho é uma guerra que todos nós estamos enfrentando. Se você respondeu, eu não sou orgulhoso, se eu fosse você, eu pensaria mais um pouquinho antes de responder. Porque às vezes a gente olha para a gente e fala, não, eu não sou orgulhoso, irmão. Cuidado. Esse orgulho está aí, tentando ganhar força, às vezes começando pequeno, mas tentando tomar uma proporção maior nas nossas vidas. E se você começar a imaginar, já teve situações que o orgulho quis gritar, que você quis colocar o orgulho na frente. E nesse caso específico aqui, a Bíblia vai dizer que Naamã era um grande homem de guerra, respeitado pelo seu senhor, um general, um comandante de um grande exército, que estava ganhando muitas batalhas. Mas a Bíblia vai dizer, porém, ele era leproso. Porém, a lepra estava consumindo Naamã. Naamã, ele era visto de uma maneira do lado de fora da casa. Naamã era visto de uma maneira pelos seus soldados. Mas debaixo daquela farda, debaixo daquelas medalhas, havia uma lepra consumindo Naamã. E todas as vezes que Naamã voltava para casa, irmão, ele tinha que tirar aquelas faixas, ele tinha que tirar aquela roupa. E ali estava quem realmente Naamã era. Trazendo para as nossas realidades, às vezes nós usamos uma capa de santidade para tentar esconder quem realmente nós somos. Às vezes nós usamos a capa da religião para tentar esconder a lepra que está dentro de nós. Às vezes nós temos aparência de santidade. Às vezes nós temos aparência de cristianismo. Às vezes nós nos tornamos aquela figueira que tinha aparência de uma figueira que tinha frutos. E a Bíblia diz que Jesus sentiu fome, olhou para a figueira, desejou comer um fruto daquela figueira e não tinha fruto algum. E um dia eu ouvi que santidade é algo fácil de fingir, difícil de viver. Guarda isso, santidade é algo fácil de fingir, irmão, difícil de viver. Você sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É que a nossa alma aprende a imitar as coisas do Espírito. Então a nossa alma aprende o vocabulário cristianismo, né? E aprende o cristianês e sabe falar algumas línguas e sabe chorar e sabe se arrepiar. E a nossa alma sabe tudo isso, ela se emociona fácil. Mas o verdadeiro evangelho não dá na alma, o verdadeiro evangelho dá no Espírito. É por isso que Jesus Cristo disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade.
Mas Naamã tinha uma capa que cobria a lepra. Então fora da casa, Naamã era o cara. Mas quando ele voltava das guerras, ele tinha que tirar aquelas faixas imundas, cheirando mal. Ele tinha que tirar a capa, as medalhas. E ali era quem realmente Naamã era. E a Bíblia vai dizer que numa dessas guerras, Naamã invade Israel e traz uma menina cativa, uma israelita cativa. E aquela menina vai trabalhar na casa de Naamã. Irmão, o que aquela menina está fazendo na casa de Naamã? Ela está cuidando das lepras de Naamã. Ela está cuidando das faixas sujas de Naamã. E aquela menina começa a ver aquilo. Aquela menina começa a ver que quando Naamã chega em casa e tira a farda, tira as medalhas, existe um homem que está sendo consumido pela lepra. Como existem muitos homens hoje sendo consumidos pelo pecado, pelo orgulho, pela soberba. E aquela menina, eu acredito, irmão, que aquela menina olhou para aquela situação, e ela começa a conversar com a esposa de Naamã. Ela vai dizer: quem me dera se Naamã conhecesse o profeta que existe lá em Israel. Cara, essa menina, ela mexe comigo nessa passagem, porque ela é tirada da terra dela natal, ela é colocada como serva em uma casa para cuidar de um leproso. E aquela menina poderia estar reclamando da vida, murmurando, amaldiçoando, mas aquela menina vai se levantar dentro desse contexto e vai dizer: se esse homem conhecesse o profeta que existe em Israel, certamente ele seria curado. Cara, que menina é essa? Que não se amargurou na casa de Naamã. Que menina é essa que foi tirada da sua pátria e ainda tinha uma certeza que em Israel tinha profeta e que certamente Naamã seria curado se fosse até o profeta. E aí a esposa de Naamã fala: olha, eu estou conversando com a menina aí, e a menina está falando que lá em Israel tem um profeta, e que se você for até o profeta, certamente você vai ser curado. Naamã chega para o rei ao qual ele serve, para o seu senhor, e conta toda a história. O seu senhor fala: Naamã, vai imediatamente para Israel, leva uma carta, chega até a presença do rei, e diga para o rei que eu estou ordenando, eu estou pedindo que você seja curado da lepra. E Naamã vai, irmão, pega 75 quilos de ouro. Querido, eu estava fazendo mais ou menos os cálculos um tempo atrás, transferindo tudo que Naamã levou na carruagem, seria mais de milhões nos dias de hoje. E ele pega ouro, pega prata, pega roupas novas, coloca na carroça e chega até o rei de Israel. Quando o rei de Israel olha aquela carta, lê aquela carta, ele vai dizer: o que vocês estão pensando, Naamã? O que o seu rei está pensando? Porventura sou Deus para que possa te curar? Provavelmente vocês querem guerra. E ele rasga suas vestes, o rei de Israel. E aí Eliseu fica sabendo de tudo o que aconteceu e diz: manda esse homem vir até a mim, manda esse homem vir até a minha presença. A Bíblia vai dizer que Naamã encosta com um carro na frente da casa de Eliseu. Naamã está esperando que Eliseu vai sair. Naamã está esperando que Eliseu vai fazer festa. Naamã está esperando que Eliseu vai colocar as mãos sobre a cabeça dele, vai orar, e que vai sair limpo daquela lepra. Sabe por que às vezes a gente se decepciona? Porque a gente acha que pode ensinar Deus como Ele tem que fazer. A gente acha que pode ensinar Deus como Ele tem que trabalhar. A gente acha que sabe o tempo e a maneira que Deus tem que fazer nas nossas vidas. Ei, deixa Deus ser Deus, irmão. Você está aí em nome de Jesus. Ele chega, irmão. Ele para na frente da casa do profeta. Aquele que você precisa entender uma coisa. Naamã chega fazendo uma festa. Se fosse hoje um dos carros melhores da época. Chega cheio de dinheiro, chega cheio de marra, leproso, mas marrento. O que ele esperava, irmão? Que o profeta ia vir receber ele por causa do carro que ele parou na frente da casa do profeta, que o profeta ia querer receber ele por causa do dinheiro. Querido, a primeira lição que Eliseu deu para Naamã é que as bênçãos de Deus não se compram. Você está aí em nome de Jesus, irmão. Tem alguém me entendendo em nome de Jesus? Hoje tem muita gente tentando comprar Deus. Hoje tem muita gente achando que pode impressionar Deus com um bom discurso, pode impressionar Deus com uma boa roupa, pode impressionar Deus andando em um bom carro, mas o Senhor não está à venda. Tem alguém aí? Em nome de Jesus, me dá um sinal, irmão.
Sabe por quê? Porque se Naamã cura, se Naamã é curado só por causa do ouro e da prata, o que seria de nós, irmão? Que o cartão já está estourado. O que seria de nós, né? Que não tem ouro nem prata. O que seria de nós se a bênção tivesse um preço? Só Deus, meu irmãozão, bom te ver. E aí, irmão, Eliseu nem sai para fora. Eliseu não dá muita bola não, irmão. A gente precisa entender que existe uma geração de profeta que se encanta com ouro e com prata. Mas ainda existe aqueles que não se venderam, irmão. Ainda existe aqueles que não se corromperam. Tem muito lugar que você é tratado pelo carro que você anda, pelo relógio que você usa no pulso, pela marca do tênis. Ei, mas Deus não te trata por isso, irmão. Quieta teu coração. Deus está operando na tua vida. Eliseu nem sai para fora. Eliseu nem vai falar com Naamã. Sabe o que Eliseu está tratando? O orgulho de Naamã. Naamã estava acostumado a chegar nos lugares. Todo mundo, ó. Naamã estava acostumado a chegar nos lugares. Todo mundo, ó. Quando ele chega em Israel, na porta da casa do profeta, não tem aplauso, não tem continência. Ele se sentiu destratado. Era o orgulho dele que estava lá em cima. Deixa eu te falar um negócio. Às vezes Deus vai permitir você passar por algumas situações só para tratar o teu orgulho. Gente que não vai te ver, gente que não vai te cumprimentar, gente que não vai te dar paz. Só para tratar teu orgulho. Às vezes Deus vai te fazer entrar e sair sem ser visto. Só para tratar teu orgulho. Esquenta não, irmão. Ele está tratando o meu até hoje. Você não está sozinho nessa. Às vezes a gente acha que está bom. E tem tanta coisa para ser tratado. E aí Naamã se revolta. Eliseu só manda um recado. Fala para ele mergulhar nas águas. 7 vezes ele será curado. Aí Naamã se revolta, se levanta. Lá de onde eu vim tem águas melhores do que as águas daqui. Eu poderia mergulhar lá e ser curado lá. Ó, o orgulho está lá em cima, ó. Fala para a pessoa que está do seu lado com respeito. Senão pode ser que ela fique brava e te dá um de direita aí. Fala, todo orgulhoso perde a benção. Deus não pode mover nada na vida de gente orgulhosa. Antes de Deus fazer alguma coisa na tua vida, primeiro Ele vai quebrar teu orgulho. Você já parou para pensar que talvez tem coisas travadas na tua vida, que não é um milagre que Deus precisa fazer, é quebrar mesmo um orgulho. Você já pensou que tem coisas na sua vida que não é mais Deus que tem que fazer, é você que tem que ser quebrado. E aí, queridos, Naamã se revolta. Cara, as pessoas que você anda, elas vão influenciar a tua vida. Ou para dar certo ou para dar errado. Ou para viver o milagre de Deus, ou para viver a miséria. Quando Naamã está decidido a ir embora, a Bíblia vai dizer que uns homens se levantam e dizem para ele: Naamã, o que ele está te pedindo é simples. Ele não está te pedindo nada difícil. Ele só está te pedindo para mergulhar. Você chegou até aqui, fizemos a viagem, estamos no lugar certo, na hora certa, cara. Ele não está te pedindo nada difícil. Ele só está pedindo para você mergulhar nas águas. E aquele Naamã que já estava indo embora sem a cura, aquele Naamã que já estava decidido voltar, e ali, querido, ia dar errado para Israel, e ali ia dar uma bagunça. Ele para um pouquinho, ele começa a ouvir o conselho de alguém que estava sob o comando dele. Uma coisa que eu aprendo, nem sempre quem está no comando está com a razão. O que eu aprendo é que até aqueles que estão no comando estão sujeitos a ser orgulhosos. Isso serve para mim,
Mas alguém que estava sob o comando deles vai falar com ele: cara, você chegou até aqui, ele não está te pedindo nada difícil, é só mergulhar 7 vezes. E Naamã vai e desce ao Jordão. Mas sabe o que mexe com Naamã? É que para mergulhar, Naamã vai ter que expor a lepra. O que Naamã escondeu dos soldados a vida inteira, agora ele vai ter que expor. E os caras vão descobrir que debaixo daquela capa, que debaixo daquelas medalhas, que debaixo daqueles títulos todos, existe um homem que está com a sua carne sendo consumida. Mas a Bíblia nos diz que Naamã mergulha 7 vezes na água, e quando ele sobe curado. Quando Deus faz bem feito, né, irmão? A Bíblia diz que ele sobe que nem pele de criança, pele de menino novo. O rostinho de Naamã ficou parecendo um bumbum de neném. Quando Deus faz bem feito. Você pode dizer para alguém: quando Deus faz bem feito. O homem faz as coisas de qualquer jeito, com má vontade, o homem deixa a desejar, mas Deus não, quando Ele entra na história, Ele faz bem feito. Diga comigo: Deus não demora, Deus capricha. Me ajude a pregar, balança alguém e diga para ele: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Porque se você fazer do teu jeito, vai faltar, vai. Mas se você esperar Deus fazer, você não vai ter do que reclamar. Você está aí em nome de Jesus, irmão. Você pode me dar um sinal para a glória de Deus? Mas o grande problema é que antes de Deus fazer, primeiro Ele precisa quebrar. E a minha pergunta para mim hoje, para viver algumas coisas, o que Deus precisa quebrar na minha vida? A minha pergunta hoje, o que Deus precisa mudar em mim, para que eu possa acessar algumas coisas? Porque, querido, a maneira que nós nos comportamos é uma chave e a gente não percebe. A maneira que nós tratamos os ambientes, a maneira que nós tratamos as pessoas, podem abrir portas ou fechar portas. Às vezes nós estamos orando por cura, e Deus está falando: quebra o orgulho. Às vezes nós estamos orando por um novo nível, e Deus está falando: quebra o orgulho. A gente gosta de contar a história de Jairo, o principal da sinagoga. Cara, o cara não era qualquer um não, irmão. Príncipe da sinagoga, já começa por aí. E tem uma filha em casa, que está praticamente morta. Deixa eu te falar um negócio. Jairo procurou em muitos lugares até chegar em Jesus, irmão. Não pense você que Jesus foi a primeira opção de Jairo, porque Jairo estava no contexto religioso, o principal da sinagoga, e um homem que curava, um homem que dizia que perdoa pecados, ou aquele Jesus era uma afronta para Jairo. Mas Jairo procurou na sua religião, Jairo tentou resolver com dinheiro, Jairo tentou fazer de tudo, a menina só piorava. E quando ele viu que não tinha mais jeito, que a menina ia morrer, ele teve que tomar uma decisão: ou eu quebro o meu orgulho, ou eu enterro a minha filha. Eita, senti Deus nesse negócio. Jairo precisou tomar uma decisão: ou eu quebro o meu orgulho, ou eu enterro a minha filha. Tem gente aqui hoje que precisa tomar uma decisão: ou quebra seu orgulho, ou enterra aquilo que Deus te deu. Ou quebra o orgulho, ou enterra a família. Ou quebra o orgulho, ou enterra o ministério. Ou quebra o orgulho, ou enterra as bênçãos. Que decisão você vai tomar? Tem gente enterrando coisas porque não quer quebrar o orgulho. Tem gente enterrando ministério, oportunidades. Tem gente enterrando a nova estação de Deus na vida dela, porque não quer quebrar o orgulho. Então Jairo, ele teve que tomar uma decisão: eu já tentei do meu jeito, já tentei com as minhas forças, já tentei com dinheiro, já tentei com a minha religião, e a menina só piora. Eu vou tentar Jesus. Esse Jesus que por onde passa cura, esse Jesus que por onde passa transforma. E a Bíblia vai dizer que ele quebrou o orgulho de uma tal maneira que ele chegou e adorou Jesus, irmão.
Essa palavra adorou Jesus, eu entendo que Jairo se lançou aos pés de Jesus, irmão. O principal da sinagoga agora está lançado aos pés do mestre, dizendo: eu tenho uma filha de 12 anos lá em casa, e ela está praticamente morta, vai na minha casa. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está indo para a casa de Jairo, os amigos de Jairo vêm e dizem: não adianta mais incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Vamos tocar o enterro, vamos fazer o que tem que fazer. E Jairo olha nos olhos do mestre, agoniado. Imagina a angústia daquele homem, recebendo a notícia: não incomoda mais o mestre, não tem mais o que fazer. Vamos enterrar sua filha. Eu imagino o olhar de desespero de Jairo olhando para o mestre, e Jesus olhando para Jairo e disse: crê somente, porque se você crer, você verás a glória de Deus. Mas antes da menina receber vida, primeiro Jairo teve que quebrar o orgulho dele. Se coloca de pé, por favor. Eu quero que você pense: nada é tão destrutivo como o orgulho, a soberba. E a gente pode até tentar disfarçar com uma capa de santidade, com uma capa de autoridade, mas às vezes o orgulho é que nem a lepra de Naamã, que está nos consumindo, que está nos roubando. E hoje Deus está falando conosco: você vai enterrar as bênçãos ou vai quebrar o orgulho? E sabe de uma coisa? Vamos falar a verdade. Outros mais, outros menos, mas todos temos que trabalhar contra essa lepra. Que quando começa a aparecer assim, Léo, pequenininha, a gente já tem que ir lá e medicar, tratar. Porque se não cuidar, ela vai expandir. Cara, eu estou com 26 anos de casado. Eu sei o que eu estou te falando. Até os 7 anos, 8 anos, brigava com a mulher, ficava sem falar. E sabe o que é o problema do orgulho? Que ele faz você perder o tempo de desfrutar. Hoje, irmão, pode até ficar emburradinho, mas vamos conversar, vamos comer junto, vamos sair. Não, passa, depois de 10 minutos passou. E eu fico pensando às vezes como eu perdi tempo na minha vida querendo ter razão, querendo ser o cara que dá a última palavra. Cara, o orgulho só faz a gente perder tempo que a gente deveria estar desfrutando. Então hoje, depois de 26 anos de casado, 28 anos junto, eu e a bispo entendemos, meu irmão, que se a gente deixar o orgulho vir na mesa junto com a gente, ele vai roubar a nossa comunhão. Se a gente deixar o orgulho deitar na cama junto com a gente, ele vai roubar a nossa intimidade. Cara, tem muito mais de Deus para nós. Então, você precisa tomar uma escolha hoje. Ou você enterra aquilo que é precioso, aquilo que Deus te deu, ou você quebra o seu orgulho. Ou você volta como você veio nessa manhã, ou você mergulha nas águas que estão aqui. Ou você deixa Deus tratar você. Ou você deixa Deus colocar as mãos em você. E às vezes, a parte mais difícil do milagre é confessar quem nós somos. Você lembra que a Bíblia diz que Jacó brigou uma noite inteira com o anjo? Quem lembra dessa passagem? Dani já cantou muito, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Agora eu te faço uma pergunta: você acha mesmo que um homem pode lutar com um anjo? Um anjo só destrói uma cidade inteira. E Jacó está acreditando que está lutando com um anjo. E quando vai amanhecendo, o anjo pergunta: qual é o teu nome? Jacó não estava brigando com o anjo. Deus estava dando uma oportunidade de Jacó expor quem ele é. E quando ele diz: o meu nome é Jacó,
Aí o anjo fala: uau, está aí. Era só isso que precisava. Era só isso que precisava. Era só isso. E a Bíblia diz que o anjo toca na coxa de Jacó, fere ele. E daquele dia em diante, Jacó é conhecido como Israel de Deus. Muitas coisas que eu vivo hoje são resultado de orações que eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta e falei para Deus: Deus, eu sou esse cara bagunçado aí. Deus, eu sou esse lixo aí. O Senhor pode fazer alguma coisa com um cara como eu? Será que você pode usar alguém como eu? Enquanto eu cobria os meus pecados, os meus ossos iam apodrecendo. Não tinha alegria nenhuma em mim. Mas o dia que eu entrei dentro do meu quarto e falei para Deus quem eu realmente era, naquele dia houve cura. E não se engane você, eu ainda preciso voltar para o mesmo lugar. E eu ainda continuo relatando para Deus coisas que eu não queria ser, mas que ainda teimam em viver dentro de mim. E que eu quero que o Senhor arranque a cada dia. O que nós vamos fazer diante dessa palavra? Vamos enterrar? Ou vamos nos limpar do nosso orgulho? O orgulho não te faz perguntar quem está certo, quem está errado. O orgulho, quando quebrado, vai te levar a mergulhar, porque você entendeu que Deus está fazendo algo poderoso e que você precisa somente obedecer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Coloca a mão no seu coração. O que você vai enterrar por causa do orgulho? Vai enterrar sonhos, vai enterrar projeto, vai enterrar família, vai enterrar relacionamentos, amizades? Ou você está disposto a quebrar o orgulho hoje? Eu sinto uma glória de Deus aqui nessa manhã, irmão. A gente acha que libertação é só expulsar demônio. Nosso problema nunca foi com rato, nosso problema sempre foi com lixo. Libertação é tirar o lixo dentro de nós. E o orgulho é um lixo terrível, que contamina todo o ambiente, que contamina toda a pessoa. Nós vamos cantar um trecho dessa música. E se você entender que precisa tomar uma atitude hoje, precisa mergulhar, eu quero declarar que na beira desse altar tem águas que limpam nesta manhã. Tem águas que limpam. Não adianta, irmão, tem coisa que você não vai comprar com dinheiro, com título. Tem coisas que é só mergulhando nas águas do Espírito.